conta pra gente agora. Você tá sendo processada de novo por causa da Deolane. De novo. Quantos processos, então? Bom, por causa da Deolane, agora eu já perdi de conta, mas deve estar... Ó, além de ter já a sindicância administrativa, tem mais um monte de investigações que chamam apurações preliminares na corregedoria em razão dela. E quando eles começaram a apuração essa sindicância, eles puxam, né, a ficha corrida, né? Então, tem mais umas 4, 5 que tá chegando intimação toda hora. Praticamente eu não vou conseguir nem fazer a minha campanha, porque eu vou ter que ir na corregedoria quase todo dia para me explicar por que eu expliquei o que é crime organizado, por que eu expliquei o que é narcocultura, por que eu expliquei lavagem de dinheiro, por que eu falei que Bet É esse aqui? É esse aqui, ó. é usada para lavar dinheiro. Uhum. Você falou. E eu tô sendo, mais uma vez, processada administrativamente por ter falado da Deolane. A investigação começa porque eu teria dado entrevistas sem autorização. Aí a minha defesa demonstrou que eu estava numa campanha de lançamento de um livro e aconteceu a prisão dela. E que outros delegados também falaram a respeito do assunto. Então, se era para me investigar, tinha que investigar praticamente toda a polícia. Sim. Então, eles entenderam que, não, eu não cometi nenhuma infração ao falar da Deolane quando eu estava no lançamento do livro. Mas eu errei ao lançar um livro. Eu tinha que ter pedido autorização para fazer a campanha de divulgação do meu livro. O dia que eu recebo a citação, mataram meu pai pela 3ª vez. Meu pai morreu quando mataram ele, 31 de maio de 95. Mataram meu pai quando eu fui acompanhar a investigação, não teve investigação. E agora mataram meu pai porque a corregedoria disse que eu tinha que pedir autorização para poder contar sobre a morte do meu pai. Eu estou muito revoltada com isso. Eu não vou no dia que foi marcado para ser interrogada. Eu só vou depois que acabar a campanha eleitoral. Aí eu vou responder. Contratei advogados, pedi para elas pedirem para remarcar. Vai responder e tal. Não, eles não querem remarcar, eles querem insistir na data, mas eu não vou. Eles podem suspender meu pagamento. Ficar à vontade. Se eu não for, pode suspender meu pagamento. Pode suspender. Eu tiro o dinheiro da poupança, pago as minhas contas, mas eu só vou pisar lá agora, depois do dia 5 de outubro. Mas, peraí, então aconteceu isso num... Agora! Agora? E já foi citada? Por que essa rapidez tão... Por que, Júnior? Por quê? Teoria da conspiração. Vamos de novo lá? Vamos. Por que tão rápido? Em contrapartida, aquilo que a mãe da Deolane fez comigo... E foi o embate de vocês aqui na rede social, Paulista, né? Não, antes que ela vai... ela grava um vídeo... Ah, tá, os stories que ela gravou. Os stories, ela fala que eu sou corrupta, ela fala pra não votar em mim. Isso é crime eleitoral que ela fez. No dia 3 de julho, ela fala para as pessoas não votarem em mim. Ela cometeu crime eleitoral, que é difamação eleitoral. Ela violou os meus direitos políticos. Isso é campanha eleitoral negativa antecipada. Sim. E aí, então, foi expedida uma precatória lá para Alphaville, a Barueri, para ela ser ouvida. Mas ninguém acha a fulana também. Mas o meu pagamento pode ser cortado se eu não comparecer dia 15 de setembro para ser interrogada. Porque eu lancei um livro contando a morte do meu pai. Eu não vou. E o que eu tô falando para você aqui hoje vai gerar outra investigação em cima de mim na corregedoria. E eu não vou. Mas ser investigada por causa de um livro? Por causa de uma entrevista que você deu. Não, tudo bem que você... Eu entendo que você tem que dar... A lei manda. O delegado só pode dar entrevista quando... inclusive o veículo tem que solicitar, né? Isso. Só que o que acontece? Tem a portaria 18/23, é regulamentado. Só que ela não fala lançamento de livro autobiográfico. Eu estava lançando um livro autobiográfico. E você já não estava mais na Eu tirei licença, eu tirei licença, prêmio, né? Para poder fazer a campanha, para não atrapalhar o meu trabalho. E eu sabia que eu tinha que ir um monte de lugar para apresentar meu livro, para apresentar o livro. Eu tirei licença. E estava licenciada. Cara, eu não tenho culpa dessa mulher ter cometido um monte de crime e ter sido presa. Eu não tenho culpa dela, no dia 25 de julho de 2022, ter falado um monte de porcaria a meu respeito. E uma vez na internet, eles juntou meu nome com o dela. Toda vez que se fala em Deolane, fala em Maria Corsato. E vice-versa. Quando puxa Maria Corsato, puxa Deolane. E essa mulher é presa. Eu tô no Léo Dias. Ele me pergunta. Aí eu vou falar, Anderson, eu não posso falar. E vai aparecer que eu não conheço o assunto. Lavagem de dinheiro, narcocultura, etc. Só que a hora que eu começo a falar, dá um puta de uma repercussão do caramba. Será que o debate não vai te dar problema também, não? Eu acho que já deve ter dado lá.
Já deve ter dado. Júnior, tem o mais de debate 10... é sobre a Deolane, né? Aí agora você não pode falar sobre a Deolane, você não pode dar Júnior, entrevista sobre a Deolane. tem mais de 10 novas anotações da Corregedoria a meu respeito. Mas por que sobre eles o estão tão problema. preocupados? O que tem de tão grave você falar da Deolane? Deolane tá presa, pô. Mas não fui só eu que falei. A questão é essa. Então você vai ter que colocar todos os delegados que são candidatos, Sim, a deputado federal, a deputado estadual, e que falaram dela, na mesa da Corregedoria. sim. Tem um monte de delegado que lançou livro depois do que eu, usando também o distintivo. Usando também a carreira de delegado de polícia. Só que ele não está sendo sindicado por isso. Eu tô. Por quê? Porque o que eu falei incomodou alguém. Tá? E eu acho que foi as irmãs da Deolane que estão lá daqui de fora. Porque é o seguinte, São duas, né? a mãe a dela Daiane e a Daniele. Daniele. A mãe dela fala um caminhão de bobagem de mim no dia 3 de julho. No dia 4, isso acho que foi uma sexta-feira, no dia 4 eu tinha que me afastar, que era sábado. Então, eu estava arrumando a sala para deixar lá. Eu vou abrir um armário que a gente tem um armário de provas, caiu um pacote no meu pé. Pum! É um saco de apreensão ainda do caso da Deolane. Eu abaixo para pegar lá. São cadernos e agendas que eu aprendi no dia 13 de julho de 2022, quando fui na casa dela. Elas tinham desespero de pegar o celular, o computador e os carros. Então, quando o inquérito foi arquivado, eu tive que... Imediatamente foi devolvido o celular, o computador e os carros. As agendas e os cadernos não tinham voltado do IC ainda, porque eu mandei periciar. Então, na perícia, tudo foi copiado e o perito fala a respeito. Só que elas largaram para trás. Eu mandei 5, 6 intimações para elas irem buscar. Elas largaram isso. E aí, no dia 3, eu tô arrumando o armário, pum, esse pacote cai no meu pé. O que eu faço? Eu vejo o laudo do perito e tem algumas coisas ali descritas por ele que se encaixam no caso do Dr. Gaquia. Então, eu faço uma representação para o juiz que arquivou aquele feito, pedindo compartilhamento de prova, para depois oferecer para o Dr. Gaquia. Então, eu faço isso no dia 3, na madrugada, de 2 para 3. No dia 3, essa mulher começa a falar mal de mim a meio-dia, meio de pouco. 3 para 4, é isso. Ela fala de mim, me xinga, me chama de corrupta, etc. Essa mulher já sabia que eu tinha achado as agendas. Porque aí no dia 5, dia 6 da semana seguinte, as irmãs dela soltam que fizeram um dossiê, uma perícia, provando que eu perseguia a Deolane desde 2022, que eu só falava da Deolane desde 2022. E que as provas que porventura eu tivesse constituído deveriam ser invalidadas. Aí sabe que dia que a Corregedoria entende que eu tenho que ser sindicada? No dia seguinte. A essa manifestação delas. Aí agora, caso Deolane te rendeu esse processo, Mais um. no que esse processo pode dar? Eu posso ser suspensa. Posso ser suspensa. Suspensa do caso ou da função? Não, posso ficar suspensa até 30 dias. E aí, quando a gente é suspenso, a gente fica sem salário. Só que eu não promovo o BET para ter o meu salário. E a minha única fonte de renda é o meu trabalho. Então, se eu for suspenso, eu fico sem um mês sem salário. E agora, dia 15 de setembro, eu não vou no interrogatório. Não vou porque eu estou em campanha eleitoral. E tudo que elas querem é que eu não seja eleita. Porque elas sabem que eu, sendo eleita, eu vou tomar posse dia 15 de março, dia 16, primeira coisa que eu fizer, vai sair um ofício do meu gabinete de deputado estadual para o Ministério Público do Estado de São Paulo pedindo o desarquivamento do inquérito que eu tinha iniciado contra elas. Que é propaganda abusiva e lavagem de dinheiro. E elas não querem isso. E na Lesp Por isso que elas fazem campanha contra mim. E na Lesp também, ali é justamente por onde passa muita coisa quando o assunto é investigação a respeito da atuação da facção criminosa aqui no Brasil, né? Passa. Porque a gente está em São Paulo, a facção está aqui. E aonde você, por exemplo, imagina que você precisa de informações que é para a polícia agir e tudo mais, e isso passa por essa questão do deputado. Como delegada de polícia, eu fui chicoteada
pela Deolane, pelas irmãs dela, pela Adélia Soares. Como deputada, eu vou abrir essa caixa preta. No dia que essa mulher, 25 de julho, que ela fala lá aquele monte de bobagem pra mim, que aí ela vai pra corregedoria, a Adélia Soares manda um zap pro meu escrivão, ela tá vendo os stories da Deolane? Por que um advogado faz isso? Por que um advogado fala pro juiz que ele não vai entrar no Elísios? Isso é coisa de bandido, não é coisa de advogado. Aquilo que a Adélia Soares fez comigo é coisa de bandido, não é coisa de advogado. Vamos botar o vídeo aqui. É esse aqui, ó. Tem um e o outro. Esse... tem esse aí mesmo. Vamos lá de... Marcelo Cebola, né? Vamos lá. Tem um Excelência, Salomão. Esse aqui. Tem um detalhe que muda absolutamente tudo. Em nenhuma conversa, em nenhum áudio, em nenhuma mensagem aparece a Deolane falando. Absolutamente nenhuma. Ela é o centro da acusação e não diz uma palavra em prova nenhuma. E a conta? A manchete diz que ela movimentou 27 milhões. Mas esse número é a soma do que entrou e o que saiu. O mesmo dinheiro contado 2 vezes. Os créditos reais são 13 milhões. E aplicado o filtro que o próprio laboratório sabe usar, sobram 7 milhões e 600 mil. Já a prova concreta contra ela, os depósitos que dá para contar no dedo, são os 6 depósitos, R$24.500. 24 mil. E o bloqueio pedido foi de 27 milhões. Ela é inocente? Culpada? Não é essa a pergunta dessa série. A pergunta é, com um número inflado, sem ela falar em absolutamente lugar nenhum, sem perícia que confirme, como saber? Sem prova examinada, nem a própria acusação sabe. No último vídeo, o que já estão fazendo com os bens dela, sem condenação. Dia 11 de agosto de 2026. Folhas 7001 dos autos. O Comitê de Ativos do Estado pede o leilão antecipado dos veículos apreendidos da Deolane. A Normal. transferência do dinheiro bloqueado Procedimento e a normal. autorização para a Polícia Pausa aí. Civil usar Por que um que é normal? Amarok e um Normal. Jeep em Quando você atividades apreende- investigativas. Quando a gente aprende muitos bens, às vezes custodiar esses bens acaba ficando muito caro. Então você pede o leilão antecipado. Só que você não torra aquele dinheiro, você pede o leilão. Até sair o leilão, tá, demora um tempo. Vamos supor que dê tudo certo, ocorra até antes do final, esse dinheiro fica parado, fica guardado ali. Certo. Se a pessoa for absolvida, é devolvido. Mas o bem, se ele ficar ali custodiado, ele deprecia. Então, ou você põe para a polícia usar, ou você faz o leilão. Normal isso, normal. Agora, esses termos que esse cara está usando, eu já li esses termos. Nas petições que Daniele Bezerra e Adélia Soares juntavam na corregedoria a meu respeito. Se pegar essas palavras e juntar com aquilo que elas escreveram, nas coisas que elas encaminharam em cima de mim, nós vamos ter muita coincidência de palavras. É o mesmo tipo de vernáculo. E você acha que ele leu 7 mil, ele fala na folha 7 mil e tanto, você acha que ele leu 7 mil folhas de um inquérito? Que não é de um cliente dele? Porque duvido que ele tem procuração. E eu duvido que vai aparecer um acesso da senha dele no Tribunal de Justiça neste processo. Como é que ele conseguiu o processo? Não, fizeram um texto para ele ler. E como você falou, o advogado da Deolane é outro, né? O advogado da Deolane é o Ari Lopes e ele tá quieto. Falou nada. Tá quieto. Eu acho que ele vai largar o caso. Não vai demorar. É mesmo? Mas aí se... É difícil lidar com elas. É. E ele é fino, era ele é me- fino era me- demais, ele não vai aguentar. Era melhor ele ter ficado quieto, então ele não ter assumido o caso. Peraí, deixa eu ler pra ver pra ver se tem saída. É o seguinte, quando elas chegam, Hum. o povo faz auê. Então, quem não quer embalar na cauda do cometa de 23 milhões de seguidores, todo ser humano tem um pouco de vaidade. O Auri é um advogado festejado, advogado excelente, mas esse quer o Não, caso. mas- E aí mas ele entrou, ele- só que ele Pô, mas foi... ele já botou gente presa na Lava Jato, na rua, em liberdade. Já anulou todas as condenações. O cara já fez. O cara já fez.
reverteu decisão no STF. Tipo Mas assim, alguém da o Lava juiz- Jato mandou matar um promotor? mas eu tô dizendo assim, O PCC mandou. E a Deolane tá ligada a quem? Ela responde um processo junto com o Marcola, que mandou matar o Gaquia. Quem decretou a morte do Gaquia? É o parceiro de crime da Deolane. Então, assim, o Auri, ele consegue desmanchar mais 50 lava-jatos. Mas você não consegue tirar um decreto de morte das costas de um promotor.